Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h04. Grande abraço para você, sintonizado aqui na CBN. Estamos iniciando o programa desta quarta-feira, 16 de agosto de 2023. Vamos juntos até o meio-dia, trazendo tudo sobre o mundo dos esportes para você. CBN Esportes começa destacando o futebol feminino, porque a Inglaterra venceu a Austrália por 3-1 nesta manhã e se classificou à final da Copa do Mundo Feminina. As britânicas encaram a Espanha na grande decisão. Nenhuma das seleções conquistaram a Copa do Mundo Feminino, então teremos campeãs inéditas na grande decisão. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Macaca se prepara para o jogo contra o Ceará e daqui a pouquinho o Kaique França, que vai atingir a marca de 80 jogos com a camisa da Ponte Preta, fala do seu momento e de como arrancar pontos do Vozão jogando na Arena Castelão. Feminino, SESI Araraquara venceu o Sampaio Corrêa na primeira partida da final da LBF. O placar foi de 62-57 no ginásio Gigantão em Araraquara. A decisão do basquete feminino é no sistema melhor de 5 jogos. Hoje, hein? Tem decisão no Morumbi. O destaque do futebol paulista, Vinícius Moura. São Paulo e Corinthians definem hoje uma vaga na final da Copa do Brasil. O jogo começa às 7h30 da noite. E o Alvinegro joga pelo empate, por ter vencido o primeiro confronto por 2-1. O Corinthians deve ter Adson no lugar de Roger Guedes na comparação com o time do jogo de ida. E o São Paulo terá Lucas Moura de titular, enquanto o Luciano é desfalque por suspensão. A outra semifinal da Copa do Brasil será disputada também nesta quarta-feira. Flamengo e Grêmio se enfrentam no Maracanã às 9h30 da noite. Na ilha, vitória rubro-negra por 2-0. No Santos, o atacante Marcos Leonardo retornou aos treinamentos e volta a jogar no domingo contra o Grêmio na Vila Belmiro. O Peixe contratou o volante venezuelano Tomás Rincon, que estava na Sampdoria, da Itália. Supercopa da Europa. Hoje começa oficialmente a temporada europeia de futebol. Manchester City e Sevilla decidem a final da Supercopa dos Campeões. O City entra em campo como favorito, depois de vencer a Liga dos Campeões com Guardiola. E o Sevilla é o vencedor da Liga Europa. A decisão começa às 4 da tarde, horário de Brasília, na Grécia. E agora o destaque do Guarani, o Bugre, com você, Antônio Lupe. O Guarani vive a expectativa de contar com o Derek para o duelo contra o Sport, sexta-feira, às 9h30 da noite. O técnico Humberto Louser quebra a cabeça para escalar o meio-campo e também a lateral esquerda. Isaac e Regis suspensos. Mike é dúvida. Kaique também. Vôlei feminino, Campinas Vôlei venceu a primeira partida do Campeonato Paulista. As meninas derrotaram São Caetano por 3-7-1 com parciais de 25-16, 23-25, 25-23 e 28-26. A partida foi disputada na BC Paulista e até agora Campinas disputou 2 jogos, ambos fora de casa e com 3 pontos, uma derrota e uma vitória. E agora o destaque de Fábio Scheib. Fala, Fábio! Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Ontem, no fechamento da 19ª rodada do Brasileirão, o Atlético Paranaense bateu o Cuiabá por 2-0 na Liga Arena em Curitiba. O atacante Canóbio marcou o primeiro gol do Furacão. Já o meia argentino Zapelli, segunda contratação mais cara do clube, marcou o segundo gol no segundo tempo e fechou o placar. O Furacão reclama muito de um gol invalidado do volante Vidal no começo do segundo tempo. O árbitro Arthur Gomes Rabelo, estreante na primeira divisão, viu uma mão do chileno Vidal no começo do lance e anulou o belo gol do Furacão.
Com o resultado, o Atlético Paranaense fecha o primeiro turno na 6ª colocação com 31 pontos. O Cuiabá é o 8º com 28. Estes são os destaques aqui do CBN Esportes. Você participa pelo WhatsApp 991869070, 991869070. E a opinião do programa com Carlos Eduardo de Freitas, Carlão de Freitas, quarta-feira de muito futebol, muita emoção, muita atenção, muita coisa com Copa do Brasil, Carlão. É verdade, Julião. Boa tarde ou bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Um bom dia especial pro torcedor do São Paulo e pro torcedor do Corinthians, né? Uma quarta-feira sensacional, de muita, mas muita emoção, um duelo que é marcado pelo equilíbrio. É um São Paulo que conta aí com Lucas Moura como uma grande esperança, a estreia do Lucas na Copa do Brasil, diante de um Corinthians confiante, que carrega uma invencibilidade de 11 jogos sem derrotas. Então, tenho certeza que vamos ter aí um jogo cercado aí de muita vibração, de muita emoção. Do outro lado do Maracanã, a expectativa de qual vai ser o comportamento do Flamengo. Futebolisticamente está 2-0, mas as últimas notícias envolvendo o rubro-negro são notícias muito complicadas. Mas, de qualquer maneira, é uma quarta-feira sensacional para quem é amante do esporte bretão. São estes os destaques do CBN Esportes desta quarta-feira, 16 de agosto. Só está começando, vamos juntos até meio-dia, com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h10. CBN Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é perigo e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa CBN Campinas. Trânsito. Vamos lá com informações do trânsito. Thaís Azevedo está chegando aqui no CBN Esportes. Seja muito bem-vinda, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia aos ouvintes da CBN. Olha, Júlio, vamos falar ali da região central. A Avenida Moraes Salles tem trânsito intenso ali, sentido centro, do viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. No sentido Nova Campinas, motorista reduz a velocidade somente ali na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, também por conta de obras naquele local, então tem excesso de veículos por lá. No restante da via, trânsito fluindo bem. A Rua Irmã Serafina tem boa movimentação pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Anchieta também não encontra dificuldades, segue tranquilo pelas duas pistas. A Avenida Orozimbo Maia tem uma lentidão ali pela pista da direita, sentido centro, da Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil, e no sentido oposto, sentido norte-sul, na saída da Avenida Anchieta. A Avenida Senador Saraiva tem trânsito carregado somente pela pista da direita, da Rua Jorge Miranda até a Avenida Campos Salles. Júlio. Thaís Azevedo e eu hoje estamos alinhados aí na paleta de cor. Esse é verde. Sim, verde militar. É bugrão, Júlio? Não, né? Não é bugrão nem Palmeiras, isso que é o mais engraçado, né?
Tá longe do Palmeiras, inclusive. Mas é isso aí, Thaís. Até a próxima. Até, Júlio. Agora são 11h14. Se deu ruim, seu seguro tem que ser muito bom. Faça um seguro com quem é especialista no seu carro. Bradesco Seguros, com você, sempre. CBN Campinas. Com todo respeito à torcida do Palmeiras. Calma, Fábio Scheibe. Eu tô falando que tá longe, porque qual foi o time que ganhou do Palmeiras no Mundial? 99. Manchester United. Exatamente. Então, a torcida do Palmeiras tem, assim, um sentimento antipático pelo meu time do coração, que é o Manchester United. Só por esse motivo. Senão, seria Palmeiras com todo o carinho do mundo. Vamos lá. Falando em Palmeiras, rapidinho, antes da gente rodar aqui com o Vinícius Moura, tivemos o Sub-20 ontem, rivalidade à tona. Ontem, Júlio. Foi. Ontem na Neoquímica Arena, lotada, os torcedores do Corinthians incentivaram o time Sub-20, aproveitaram que foram ao treino ao treino do profissional para a decisão contra o São Paulo, né, nos preparativos finais, e ficaram para o jogo da noite entre Corinthians e Palmeiras pela semifinal do Sub-20 do Brasileirão. O Corinthians precisava tirar uma vantagem de 4 gols do Palmeiras, mas acabou sendo o Palmeiras que venceu novamente o Corinthians 1-0, gol do meia Pedro Lima de cabeça já no segundo tempo. Vale lembrar que no primeiro jogo o Palmeiras fez 5-1 no Corinthians na semana passada, e então com essa somatória de resultados se classificou para a grande final do Brasileiro Sub-20 e vai enfrentar o Flamengo em jogo único, ainda sem data definida, mas provavelmente no começo de setembro, no primeiro final de semana de setembro, viu, Julião? Muito bem. E agora informações do vôlei, Antônio Lupi, notícia boa para o voleibol campineiro. Lupi. Júlio, ontem nós tivemos a primeira vitória do projeto que foi recém-criado aqui em Campinas, o Campinas Vôlei, time feminino. Perdeu na estreia para o César e Bauru, mas ontem voltou às quadras pelo Campeonato Paulista e venceu o São Caetano por 3-1 lá no ABC Paulista. Foi a primeira vitória do projeto, além da primeira conquista no Campeonato Estadual. Através das redes sociais, o técnico Fabiano Kiwick falou a respeito dessa boa vitória em cima da equipe do ABC Paulista. Olha, para deixar a gente cabelo em pé, né? Difícil, complicado jogo. Mas é importante a gente passar por dificuldades, porque nós vamos enfrentar muitas dificuldades durante a temporada. E esse jogo foi mais da superação, mais na parte de coração do que na parte técnica, né? E eu acho que isso é importante pra gente, ter o coração na frente agora da parte técnica. É importante que a gente tenha essas situações, que aconteçam esses deslizes que acontecem durante o jogo, né? Que a gente passe por dificuldades, para que a gente aprenda, para que a gente cresça. Então foi uma vitória ótima para nós, né? Principalmente por fazer 3 pontos, que passa muito para o jogo de sexta-feira. A gente leva essa vitória, porque qualquer outra situação aqui a gente levaria um peso muito grande para Campinas. E atenção aos amantes do vôlei, na próxima sexta-feira, de 18 às 8 horas da noite, aqui do Campinas Vôlei, faz o primeiro jogo em casa, lá no ginásio do Clube Concórdia, onde será a casa do vôlei feminino de Campinas, enfrenta o Sorocaba, e os ingressos, eles podem já ser retirados não, né? Através da internet, você pode adquirir o seu ingresso e no dia do jogo, na sexta-feira, levar 1 quilo de alimento. Para mais informações, acesse o Instagram do Campinas Vôlei, que todas as informações para os ingressos estão à disposição dos amantes e apaixonados por esse esporte maravilhoso, Nascimento. Boa, Lupe, vai lá. Ô, Carlão, boa notícia, né? Essa vitória do vôlei de Campinas. E até se tem uma expectativa muito grande pela estreia da Jaque. A gente não sabe ainda quando vai acontecer essa estreia, se no jogo de sexta-feira, se no jogo do dia 8, se depois. Mas todo mundo tá muito ansioso, né, pra viajar aqui em quadra, só que tá rolando uma competição. A gente tem que buscar aí
resultados positivos enquanto isso para o vôlei de Campinas, né, Carlão? É verdade, Júlio. É aquela coisa, no meio de tudo isso tem o jogo, né? Existe a ansiedade do torcedor em poder acompanhar a Jaque, mas a Mari Paraíba já está jogando, deu conta do recado, né? Em 2 jogos fora de casa, uma derrota e uma vitória. Eu creio que é um saldo positivo, né? Ir longe de Campinas e conquistar uma vitória não vai ser fácil no Paulistão, e o Campinas Vôlei já conquistou isso, e agora é confirmar em casa. E fica, claro, a expectativa da Jaqueline. Ontem ela já acompanhou, né, a partida diante do São Caetano, e agora em Campinas, ainda em processo de preparação. A Jaque ficou muito tempo fora, né, praticamente havia encerrado a carreira, e para voltar a competir alto rendimento vai demorar um pouquinho, então o torcedor campineiro vai ter que ter um pouco mais de paciência. Mas legal estas primeiras 2 rodadas em que Campinas pelo menos já traz uma vitória aqui para depois confirmar diante do nosso torcedor aí a boa campanha dentro do estadual. É isso aí, a Jaque é uma craque, né? Tanto na liderança quanto dentro de quadra. A gente torce muito para que ela tenha muito sucesso aqui na nossa região. Falando em craque, hoje alguns craques estarão em campo no Morumbi. Lucas Moura, Rames Rodrigues, são craques agora que pertencem a um time do São Paulo. Você junto aí a Jonathan Caleri e outras figuras que o torcedor tricolor confia demais. E do lado do Corinthians tem Renato Augusto, Yuri Alberto, Cássio e, claro, 2 técnicos muito experientes à beira do gramado, Luxemburgo e Dorival Júnior. Informações do clássico majestoso Palmeiras e também Santos com Vinícius Moura. A quarta-feira reserva para São Paulo e Corinthians um dos momentos mais importantes dessas 2 equipes na temporada. Fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, os adversários se enfrentam hoje no Morumbi a partir das 7h30 da noite em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil. O Corinthians venceu o primeiro confronto por 2-1 e, portanto, se classifica a decisão com um empate. O jogo de ida foi disputado há 3 semanas e o mercado de transferências causou impacto nos 2 lados do clássico neste período. O Corinthians perdeu o atacante Roger Guedes, que foi jogar no Catar. E o São Paulo ganhou o meia Rames Rodrigues e o atacante Lucas Moura. Adson deve ser a novidade no Corinthians no lugar de Roger Guedes, na comparação com o duelo em 25 de julho. O São Paulo tem o desfalque do atacante Luciano suspenso. Lucas Moura começará como titular. O provável São Paulo tem Rafael no gol, na defesa Rafinha, Arboleda, Beraldo e na lateral esquerda Wellington, já que Caio Paulista está lesionado. No meio-campo, Pablo Maia, Alisson, Lucas Moura, Rodrigo Nestor e Wellington Rato e Jonathan Caleri no ataque. Rames Rodrigues iniciará a partida no banco de reservas. Já o Corinthians deve ter Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos. Maicon, Adson, Fausto Vera ou Gabriel Moscaro, Renato Augusto e Juan Oliveira, com o Yuri Alberto mais à frente. A outra vaga na final da Copa do Brasil também será definida nesta quarta-feira. O Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã. Na ida, o rubro-negro venceu por 2-0. O atacante do Santos, Marcos Leonardo, retornou aos treinamentos no Peixe depois de pedir para não jogar contra o Fortaleza. O jogador havia sido retirado da partida de domingo e dos treinamentos anteriores em uma medida que visava pressionar o clube pela sua venda. Marcos Leonardo tem proposta da Roma e quer deixar o Santos. As 2 equipes não chegaram a um acordo financeiro. O atacante mantém o desejo de sair da Vila Belmiro, mas o entendimento agora é de que é preciso evitar um conflito para que o caso não se estenda ao campo jurídico. O Santos joga no domingo na Vila Belmiro contra o Grêmio. Ontem, o Peixe anunciou a contratação do volante Tomás Rincon, de 35 anos. O venezuelano estava na Sampdoria da Itália. O Palmeiras voltará a campo no sábado contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. De São Paulo, Vinícius Moura. Bom, claro que hoje não pode ser diferente, né? A pauta principal é o clássico, Carlão, São Paulo e Corinthians. Chegou o grande momento da decisão no Morumbi. A expectativa hoje é de um público recorde não só da temporada, mas dos últimos anos do São Paulo, né? Muitos têm se falado que o São Paulo deve beirar aí quase 70 mil torcedores hoje presentes no Morumbi. Olha, Júlio,
Primeiro com relação à torcida do São Paulo, né? Como a dificuldade, ela muda a característica de uma torcida, né? A torcida do São Paulo sempre teve fama, a torcida pode arroz, só vai na boa. E agora vivendo este momento de escassez de títulos, né? Porque o São Paulo sempre foi um vencedor, é um clube vitorioso, tricampeão mundial. Mas desde 2012 não conquista um título, né? Internacional, ganhou o Paulista e tal, mas neste momento a torcida se fortaleceu e hoje a cada jogo no Morumbi é um espetáculo e a presença certa de pelo menos sempre mais de 40 mil pessoas. E nesta noite vai estar lotado o Cícero Pompeu de Toledo. Júlio, realmente a janela, como disse o Vinícius Moura, ela dificulta até a gente para arriscar um prognóstico, né? Porque o Corinthians perdeu um jogador essencial, o Roger Guedes. E em compensação o São Paulo trouxe 2 jogadores que são desequilibrantes, sim senhor. O Lucas Moura mostrou isso no Maracanã contra o Flamengo e o Rames Rodrigues com 5, 6 toques na bola, você percebe o quão ele é diferenciado. Então é um duelo muito equilibrado. A vantagem do Corinthians é importante, ainda mais num duelo equilibrado como este, né? Você levar aí o 1-0 ou a vantagem de poder empatar no estádio do rival é algo significativo. O Luxemburgo conta com praticamente força máxima. Inclusive o Rojas, né, trabalhou aí, tem trabalhado com o grupo, não vai ser titular, mas pode aparecer no elenco. E o São Paulo com estas 2 figuras emblemáticas, principalmente o Lucas, né, que se torna uma referência, foi capitão contra o Flamengo, fez gol contra o Flamengo, tem aí o Calera ao seu lado hoje, não vai ter o Luciano, mas tem aí o Rames Rodrigues no banco de reservas, mas podendo entrar. Então é um duelo muito equilibrado. São Paulo com a vantagem de jogar no Morumbi diante do seu torcedor, um público que vai ser monstruoso, e o Corinthians com a vantagem de poder empatar. Eu vou nessa de 51-49 Corinthians, Júlio, mas é um clássico majestoso, escancarado, não vou dizer um clássico em aberto, é um clássico escancarado com boas possibilidades para as 2 equipes. E aí, Fábio Scheib, o que você projeta aí em termos hoje de clássicos e o que você enxerga também de estratégia, né, para os 2 times, porque o desenho o Corinthians tem uma vantagem, o São Paulo joga em casa, então dá para imaginar, Fábio, o São Paulo atacando desde o começo e um Corinthians se defendendo, ou você imagina algo diferente? Com certeza, o São Paulo vem para cima com a força da torcida também, um jogo totalmente diferente de 3 semanas atrás, realmente, o Corinthians ainda tinha Roger Guedes, o bom para o Corinthians, que acabou perdendo, são um dos principais jogadores nessa janela, acabou nesse tempo também ganhando a qualidade, o tempo de jogo de Renato Augusto, que no primeiro jogo foi decisivo, marcou os gols da partida contra o São Paulo. Nesse tempo de recuperação que ele teve, esse tempo de 3 semanas, acabou sendo agora a peça mais importante do time corintiano. Renato Augusto vai para o jogo e também, como disse o Carlão, recuperou o Matias Rojas, né? Que pode ser uma opção boa para o segundo tempo do Corinthians. São Paulo, por outro lado, ninguém está falando, mas um desfalque muito importante hoje para São Paulo vai ser o Caio Paulista, que estava crescendo muito nos últimos jogos. Lateral esquerdo se machucou, não vai para o jogo hoje. Vai entrar o garoto Wellington, mas Caio Paulista, pelo setor esquerdo ali, está fazendo muita diferença para o São Paulo. São Paulo não conta com o jogador, mas conta com a volta, né, com a estreia na Copa do Brasil do Lucas Moura. Lucas Moura pode ser decisivo também, é um cara totalmente diferente dos jogadores brasileiros. Nesse jogo contra o Flamengo a gente pode ver que ele vai sobrar aqui no Brasil e o Corinthians então tem que ficar atento com esse jogador. Mas o conjunto do Corinthians também, e com essa possibilidade de empate ainda, eu creio que o Corinthians terá vantagem, mínima vantagem, mas considerável para esse duelo. Então, das 7 horas da noite, um jogão. Daqui a pouco a gente já fica na expectativa dessa partida, né? Lembrando, torcedor, 7h30 o jogo, né? Um horário que não é tão legal assim para uma decisão. A gente estava esperando aí um jogo às 9h30, como é habitual na Copa do Brasil, mas na CBN você fica por dentro do jogo, acompanha todos os detalhes diretamente do estádio do Morumbi. Vamos para o Rio de Janeiro. Thalita Gildes está chegando com informações do futebol carioca. Hoje tem Copa do Brasil, mas a notícia que marcou o noticiário carioca mesmo foi a briga entre Gerson e Varela no Ninho do Urubu. Os jogadores trocaram socos e Varela saiu no prejuízo com uma fratura no nariz. Única opção de origem na lateral, o jogador é dúvida para o confronto de hoje. E apesar de ter punido Pedro por indisciplina naquela outra confusão, Gerson e Varela
saíram por enquanto sem punições e devem ser titulares no confronto desta noite pela Copa do Brasil. E é nesse clima tenso que o Flamengo decide hoje a vaga na final diante do Grêmio no Maracanã. A equipe rubro-negra tem a vantagem, pode perder por até 1 gol de diferença, já que venceu o primeiro confronto por 2-0, mas os times chegam de formas bem distintas. O Grêmio venceu o Fluminense por 2-1 na última rodada do Brasileirão, enquanto o Flamengo arrancou o empate do São Paulo nos últimos minutos dentro do Maracanã. O técnico Jorge Sampaoli se reuniu com líderes do elenco nesta terça-feira a fim de melhorar o clima no vestiário e o treinador, enfim, das notícias positivas, deve aí contar com Eric Pulgar para o confronto desta noite. Na Colina Histórica, o clima é diferente, de festa, com a chegada do Dimitri Payet, recebido com muita festa no aeroporto. O jogador é uma das apostas da SAF no Vasco nesta segunda janela do ano em busca de uma melhora no Campeonato Brasileiro. De saída do Botafogo, Gustavo Sauer aceitou a proposta e vai por empréstimo ao Rizespor da Turquia até dezembro de 2024. Ele é a 4ª maior contratação da SAF do Botafogo, foram 10 milhões de reais pagos na cotação da época e sofreu com muitas lesões em 2022, chegou a ser 3ª opção no time de Luiz Castro, até ganhou novas chances no time titular com Bruno Lage, mas nos últimos confrontos voltou a ser reserva. No início da segunda janela, o jogador recusou propostas para ir jogar no Molenbeek, que é o time de John Textor na Bélgica, e também recusou propostas do futebol saudita. Dessa vez, o Sauer optou pela saída e o Botafogo também aceitou a proposta por conta de uma compensação financeira. Do Rio de Janeiro, Thalita Gilson. Boa, Thalita, obrigado pelas informações. Antes do repórter CBN, um pitaco do Carlão sobre Gerson versus Varela. Entreveram só, Carlão? Júlio, é algo... Essas discussões, elas acontecem no futebol, mas a maneira constante como estas confusões estão acontecendo no Flamengo, isso assusta, né? No vestiário lá no Estádio Independência, entre o preparador físico e o Pedro, agora ontem lá no Ninho do Urubu, entre o Gerson e o Varela, são coisas que não podem acontecer numa constante, né? E isso vem atrapalhando o dia a dia do Flamengo. O Flamengo pode perceber desde a confusão lá em BH, e ali foi um jogo que era a confirmação da boa fase do Flamengo, né? Com a eliminação, com a vitória sobre o Grêmio e tal. O Flamengo vinha no embalo, com aquela vitória em BH também, e de repente, depois daquilo, as coisas degringolaram. E hoje o Flamengo se vê diante de um jogo contra o Grêmio com uma vantagem de 2 gols, mas uma baita interrogação diante deste clima que está instalado lá na Gávea. Realmente algo que não pode acontecer. O próprio Felipe Luiz já chamou a rapaziada, o Jorge Sampaoli, tem que jogar uma água na fervura, porque a temporada ainda tem aí, ela vai se estender, mas a gente percebe um clima muito pesado, um clima hostil nos bastidores do Ninho do Urubu, e esta situação pode sim atrapalhar o desenvolvimento da equipe, não só na Copa do Brasil, como no Campeonato Brasileiro. Muito bem, daqui a pouco tem informações da dupla campineira, agora são 11h32. Repórter CBN. Quarta-feira, 16 de agosto de 2023. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o apagão ocorrido ontem em quase todo o país foi provocado por falha técnica e disse que o governo tem cobrado urgência para saber exatamente a causa do blackout. Ele não citou a Eletrobras, como chegou a ser levantado pela primeira-dama Janja da Silva. Rui Costa também disse que não existe razão para colapso porque há sobra de energia. A Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência vão apurar as causas do problema. O Superior Tribunal de Justiça retoma hoje o julgamento do caso que envolve o ex-jogador Robinho, condenado na Itália a 9 anos de prisão por estupro. A análise pode abrir espaço para que o ex-atleta passe a cumprir a pena no Brasil, já que ele não pode ser extraditado para cumprir a punição na Itália. Para que Robinho seja preso, é necessário o encaminhamento de todo o processo judicial da Itália para o Brasil.
A defesa pede a tradução da sentença e da documentação do caso. O relator Francisco Falcão já negou um pedido feito pelos advogados do ex-jogador para que a justiça italiana envie toda a papelada traduzida. Ele argumenta que a defesa já teve acesso aos documentos na origem e não pode alegar cerceamento. Nesta quarta-feira, o STJ vai avaliar a decisão do ministro Falcão. Os coletados pela espaçonave InSight revelam que Marte está girando mais rapidamente. Segundo a NASA, a aceleração é sutil e os cientistas ainda investigam o que teria provocado o fenômeno. As descobertas foram publicadas na revista Nature. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Que tal fazer da Lagoa do Taquaral sua vizinha e ampliar sua qualidade de vida? O Ampliare está chegando com lazer completo e segurança total para você e sua família. É isso mesmo. Falta muito pouco para você acordar no apartamento dos seus sonhos. A melhor planta 3 suítes do mercado será entregue em novembro. Entre em contato com um consultor e venha conhecer. ampliaretaquaral.com.br. Felicidade do tamanho que você merece. A campanha regional do Agasalho 2023 chegou ao fim e foi um sucesso. Milhares de foram 248 toneladas de itens arrecadados, entre roupas, cobertores, agasalhos, sapatos e alimentos. Fica aqui nosso enorme 2023, uma iniciativa. É chance de seu Chevrolet. De 0 km. Aproveite, tracker com tudo solar panorâmico, desconto de usado, parcelas de R$ 1.490. E mais, Equinox com a potência do motor turbo e desconto de até R$10.000 também na troca pelo seu usado e taxa zero em 24 vezes. No trânsito. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num estúdio confortável em Campinas. Em agosto, o café traz a série Humanismo no Século XXI, com palestrantes inusitados. Um rabino, um cientista político, um babalaô e uma professora. Perfis diferentes e que têm muito a dizer. Venha assistir ao vivo, às quintas às 18 horas, no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. CBN Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36, estamos de volta aqui com o CBN Esportes nesta quarta-feira, 16 de agosto de 2023. A gente falou bastante, né, agora sobre Copa do Brasil. Daqui a pouco Antônio Lupo estará aqui diretamente do treino do Guarani, né, com informações sobre a dupla campineira que vive um final de semana muito importante. Mas só para fechar, né, a régua sobre o futebol carioca, que nós ouvimos a Thalita Giltz falando agora há pouco, foi uma recepção que chamou a atenção da torcida vascaína em relação ao Payet, Fábio Chaib. Muito legal, né, que o Vasco, mesmo nesse momento complicado da temporada, consiga aí se animar um pouco mais com a chegada de um jogador que na França é muito respeitado como o Payet, né? Status de ídolo realmente. O Payet foi recebido no aeroporto do Galeão, nesta madrugada fria no Rio de Janeiro. Às 5h30 da manhã ele desembarcou. Cerca de 5.000 torcedores do Vasco estavam presentes, fazendo uma grande festa, com várias bandeiras, com também sinalizadores, recepcionando muito bem o francês, né, que jogou também pela Premier League, né, pelo West Ham, com 7 temporadas seguidas no Olympique de Marseille, e agora ele vindo para o Vasco, então, aos 36 anos, para tentar ajudar o time a sair dessa zona incômoda do rebaixamento. Mas a torcida fez uma grande festa, realmente, cerca de 5.000 torcedores no aeroporto do Galeão, nesta madrugada, quase manhã, no Rio de Janeiro. Muito bacana.
Antônio Lupe já está conosco? Repórter Antônio Lupe? Creio que não, Julião. Está se dirigindo lá ao. Boa. Ao Enquanto o Lupe então se dirige ao brinco, vamos rapidamente, né, Carlão, projetar o jogo da Ponte contra o Ceará. Estava aqui olhando, né, os números do goleiro Kaique França, 79 jogos com a camisa na macaca. Então o Kaique França, no domingo contra o Ceará lá no Castelão, ele vai alcançar 80 jogos. E aí eu estava lembrando um pouquinho dessa trajetória do Kaique França, né? O Kaique, ele assume a titularidade depois do rebaixamento do Paulistão do ano passado, com o Hélio dos Anjos. O Igor Vinhas foi uma peça muito criticada, né, no Paulistão. O Kaique França assume a titularidade. Eu acho que ele se firma como um jogador de confiança da torcida, né, Carlão? Naquele derby 204, que foi o derby do Fecim, tem aquela defesa no final do jogo no mano a mano com o Rodrigo Andrade. Eu acho que a torcida da Ponte guardou com muito carinho aquele lance. E é claro, a participação dele na Série 2 desse ano, na final contra o Novo Horizontino, onde ele é um dos protagonistas, defendendo ali pênaltis importantes que dão título para a Macaca. Kaique França, 80 jogos pela Ponte, Carlão. É a consolidação dele, né, contra o Novo Horizontino, mas é um jogador hoje que é referência na Ponte, é um jogador que tem um lugar cativo realmente no coração do torcedor pontepretano. Não é cria da Ponte, é uma revelação do Corinthians, mas já faz parte, né, da galeria dos grandes goleiros que já vestiram a camisa da Macaca, e sem dúvida alguma um cara importantíssimo dentro do grupo, né? Vou até parafrasear nosso parceiro Elias Aredes. Ele fala assim, eu não sou poste, né, eu posso mudar de opinião, e o Elias fala muito sobre isso, né? Então eu vou dar a mão à palmatória aqui em relação a algumas situações. O Kaique França foi algo de positivo que essa diretoria fez, foi uma aposta até arriscada, e deu certo, deu muito certo. Hoje ele é um ídolo, né, um ídolo recente aí desse time da Ponte Preta. E outra pessoa que eu critiquei muito no início, que foi uma aposta, mas também se consolidou como uma referência da comissão técnica da Ponte Preta, foi o goleiro Lauro. Eu me lembro que naquela entre-safra da Ponte Preta, o presidente Marco Antônio Berlim, ele apostou no Luiz Fabiano como um diretor, como um elo entre elenco e diretoria, não deu muito certo. Apostou no Lauro também, que vivia aí as primeiras experiências como um treinador de goleiros, e eu achava que ainda era muito prematura, né, até pela saída do Betão, que era uma referência da Ponte, foi o cara que revelou o Ivan, que trabalhou com o Ivan, que deixou o Ivan nível de seleção brasileira. Então eu via como injusta a saída do Betão para a chegada do Lauro. Até concordava com a chegada do Lauro, mas para trabalhar com o Betão, para ir estagiando, para aos pouquinhos ir ganhando o seu espaço. Mas o Lauro, principalmente na Série B, com o Kaique França, ele ganhou espaço, se tornou um baita preparador de goleiros. Eu acho que hoje este crescimento do Kaique França, este protagonismo do Kaique França também tem a ver aí com a preparação hoje do Lauro, ex-goleiro da Macaca, ex-goleiro do Internacional de Porto Alegre. Muito bem, vamos agora então em contato com o repórter Antônio Lupe, que está no Brinco de Ouro acompanhando a entrevista coletiva de Matheus Bueno, volante do Guarani. O Antônio Lupe está chegando aqui para a gente acompanhar um pouco dessa palavra do Matheus Bueno. Vamos lá. Vamos lá, Júlio. Então a gente está começando a entrevista coletiva com o Matheus Bueno, direto aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Esporte Multimídia e Raiz FM. Matheus, queria que você falasse sobre sua parceria com o seu xará, o Barbosa. Muita gente, nós comentaristas, repórteres, torcedores, gostam muito, principalmente da qualidade de passe que vocês dão na saída de bola e lançamento. Eu queria que você falasse um pouquinho da amizade com ele dentro e fora de campo também. Eu e o Matheus, a gente tem uma relação muito boa, tanto dentro de campo como fora do campo. E desde quando eu comecei a jogar com ele, eu vi que é fácil jogar com um jogador que tem qualidade. E o Matheus é um desses jogadores que tem muita qualidade. Então a gente meio que se completa ali. Em certos momentos ele ataca mais, às vezes eu ataco mais, e a gente consegue ali defender bem eu e ele, e a gente consegue fazer essa boa saída de bola que a gente tem tido nos últimos jogos. Ô Matheus, tudo bem? Quando a gente bateu um papo contigo aqui na sua apresentação, a gente falava das suas características, né? Você lembrava que tinha sido 10 na base, né? Agora me vive um momento em que pode não ter nenhum dos seus meias para o jogo. O resto dos Isaac estão suspensos e o Bruninho segue no DM, pelo menos até onde a gente saiba. Se for necessário, quem vai fazer essa função é você no próximo jogo. Você se sente apto a isso? Eu sei que a definição é do treinador, mas o Matheus Bueno está preparado para jogar nessa função?
Eu acho que, assim, se precisar eu consigo jogar, sim. Como eu já tinha falado antigamente, eu consigo jogar de 10 e tal, mas nesse momento eu acho que eu tô muito bem ali, jogando de primeiro volante e tal, tendo uma saída de bola. E assim, se precisar, se o Humberto perguntar pra mim se eu consigo jogar, sim, eu consigo jogar. Tudo bem, Matheus? Antônio Lupe, Rádio CBN. Antes da coletiva, eu estava olhando um pouquinho das suas estatísticas, né, através do Footstat. Você lidera a questão de inversão de bolas, é um dos que mais acerta passe pelo Guarani, mas um dado me chamou a atenção. Não tem nenhuma finalização certa ainda nos jogos que você acabou atuando. É claro que, como você acabou de dizer, você faz aquela função de transição, de sair do campo defensivo para o ataque. Mas essa questão, e a gente sabe que você tem qualidade, de chegar um pouquinho mais no ataque, tentar fazer o seu primeiro gol com a camisa do Guarani, é algo que você também se cobra internamente? Sim, quando eu cheguei aqui, eu conversei com o psicólogo sobre trabalhar com metas, assim, uma das metas que eu coloquei era conseguir fazer mais gols e tal. E assim, que agora eu tô jogando mais de primeiro volante, mais recuado, é mais difícil eu conseguir chegar na frente, mas... E eu me cobro bastante também, porque eu quero fazer gol e vai poder ajudar o Guarani. Matheus, quando terminou o primeiro turno, o Guarani estava mais próximo do G4, né? Então, os torcedores, principalmente, se apegavam muito que nos últimos 19 jogos, no segundo turno, 10 dos 19 seriam aqui no Brinco de Ouro. Então, quando esse objetivo está mais palpável e já 2 desses 10 jogos não conseguiu um resultado positivo, fica mais difícil jogar em casa? A pressão aumenta, o torcedor do Guarani cobra muito. Como é que tá essa ideia já desse segundo turno com 2 jogos em casa sem vencer? Cara, é assim, a cobrança ela vai ter tanto em casa como fora. Eu acho que em casa sim tá tendo a cobrança porque a gente não conseguiu ainda os resultados positivos, mas eu acredito que a única maneira de a gente mudar isso é continuar trabalhando, e assim a gente vai conseguir nosso objetivo final, que é estar na Série A do ano que vem. Um pouquinho na mesma linha da última pergunta, a campanha do Guarani é muito boa. O Guarani se credencia nesse momento a luta pelo acesso, está a 4 pontos do quarto colocado. Mas das últimas 3 rodadas, em 2 delas nós tivemos a condição de vencer o jogo e entrar no G4, né? E isso acabou não acontecendo. Como é que o elenco lida internamente com isso? Como é que é a conversa de vocês ali interna com essas possibilidades de entrar no G4 e não acontecer? E aí vem uma derrota em casa dolorida para o time do Juventude, que afasta o time matematicamente um pouquinho desse objetivo. Como é que o grupo reage nesses momentos, Matheus? Assim, a gente pensa que todo mundo está com o mesmo pensamento. O nosso pensamento é de G4 e acesso. E isso não é uma dúvida pra gente. A gente sabe que tá ali, bate na trave, não tá entrando alguma coisinha, nuance, às vezes a gente cria, não aproveita da melhor maneira possível, e às vezes os caras vão e fazem um gol tipo, do nada, mas assim, o nosso pensamento, não só dos jogadores, todos aqui dentro é G4 e acesso, a gente só tá pensando nisso. E igual eu falei, a gente não tá num momento tão bom porque não vem de vitórias, mas eu acredito que daqui a pouco a bola vai começar, a gente vai começar a fazer os gols e depois que a gente entrar no G4 a gente não vai mais sair. Vocês têm mais um confronto direto, né? Dessa vez contra o Sport, líder da Série B. Juventude já foi um jogo direto, também em casa. O que vocês já estão estudando de adversários, pontos fortes que precisam ser anulados e voltar a vencer jogando diante do torcedor? Os pontos fortes todo mundo já sabe, porque não é à toa que eles são o líder do campeonato. E assim, a gente já está trabalhando e analisando o que a gente tem que fazer para neutralizar eles, porque a gente sabe que é uma equipe muito forte. Mas a gente não vai deixar de abdicar o nosso jogo. A gente vai fazer o que a gente tem feito e tentar concluir da melhor maneira possível a chance que a gente tem para fazer o gol. Está encerrada a entrevista, Paulo. Bom, Júlio, esse então, Matheus Bueno, a meia da equipe do Guarani, falando a respeito então sobre essa semana de preparação e também o duelo contra o Sport, sexta-feira, às 9h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, onde falamos ao vivo e acompanhamos a entrevista do jogador do Bugre, Júlio. Meia, acho que volante, deu aí a entender que ele prefere volante, Matheus Bueno.
O Lupe volta na sequência, daremos mais pitacos sobre Ponte Preta e Guarani que jogam neste final de semana. Agora são 11 horas e 48 minutos. CBN Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Vem aí, São Campinas, corredores. Sim, 5. Será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Corra, acesse o site. São redes sociais para ficar por dentro. Sim. Apoio CBN Campinas. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Horas 51 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Rapidamente, mais 2 pitacos de cada time. Parece que a expectativa e otimismo pela volta do Elvis em Ponte Preta e Ceará domingo crescendo a cada dia, né, Lupe? Existe aí a possibilidade de realmente da volta do camisa 10 na próxima rodada, certo? Cadê o Antônio? Antônio está... Opa, tô aqui. É isso, Júlio. Existe sim essa expectativa, mas ainda ela não é certeira, né? Se ele vai estar à disposição para o duelo do domingo contra o Ceará. Acredito que dificilmente, até por conta do estilo de jogo que a Ponte vai enfrentar e vai adotar lá, e também acredito a respeito sobre a situação, porque joelho não é fácil, né? Então tudo vai depender da semana, se ele vai estar ou não à disposição para a partida lá no Nordeste do Brasil. E aí, Carlão, com o Elvis é um outro jogo, né? E é uma peça importante, até o próprio Pintado disse que o cérebro do Elvis é muito importante para todo o esquema da Ponte dentro de campo. É importantíssimo, Júlio, mas nessa eu tô com o Lupe. Eu acho que o jogo contra o Ceará lá no Castelão não tem nenhuma característica pro Elvis. Talvez levá-lo para colocar em ritmo ou entrando no decorrer da partida, pode ser. Mas eu não colocaria o Elvis lá em Fortaleza, não. Até porque é um jogo em que a Ponte vai ser muito pressionada, é um jogo em que o Ceará vai se impor desde os primeiros minutos. É um jogo que não se encaixa com as características do Elvis. E outra, né? Estou com a tabela aberta aqui. Depois do Ceará, a Ponte ela tem o Londrina em casa, que é essencial, e tem o Guarani no Brinco de Ouro. Então, eu acho prudente você dar um resguardo no Elvis, prepará-lo de uma maneira adequada, tentar colocá-lo na ponta dos cascos para ser um cara importante, protagonista contra o Londrina e principalmente para o torcedor pontepretano, protagonista no jogo contra o maior rival, que vai ser no estádio Brinco de Ouro. Então são 2 partidas essenciais para a Ponte Preta pós-Ceará. Então eu acho que estes 2 jogos se enquadram aí na característica do Elvis, né, no estilo de jogo do Elvis. Importante
no Moisés Lucarelli contra o Londrina, jogo obrigatório de vitória para Ponte Preta, e o derby que a gente sabe tudo que pode representar para Macaca na sequência da Série B. Perfeito. E agora sobre o treino do Guarani, né, Lupe? Realmente, talvez seja a semana mais difícil de decifrar o Guarani, que estará em campo na sexta-feira contra o Sport. Eu acho que até por conta disso, né, como a comunicação tem feito sempre, pelo menos um treino da semana, ele sempre era aberto, né, ou sempre tinha algum treino aberto, mas acho que por conta dessas dúvidas, o Humberto vai ficar mais reservado nessa semana de preparação para o jogo contra o Sport, até porque são muitas dúvidas, né, Júlio, principalmente no ataque, o Derek, o Bruninho não sabe se volta também, essa questão do meia, Matheus Bueno, até na pergunta que foi feita pelo nosso companheiro Marcos Ortiz, ele já até falou que prefere jogar ali na função dele, como você destacou, na saída do bloco como segundo volante, então é uma situação difícil para o Humberto montar esse time. Tem o Kaique, também o Mike, são dúvidas na lateral esquerda, pode sobrar para o jovem Eliel, que quase foi embora, mas acabou ficando aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, então acredito que sim. Desde que o Humberto assumiu o Guarani, esse é onde ele tem mais dúvidas e depende mais do aval do departamento médico e do departamento de fisiologia do que mesmo do trabalho que é feito dentro de campo. Pois é um grande problema, né, Carlão, porque todos os esquemas utilizados pelo Guarani desde o Pivete na Série B passavam por um jogador que organiza jogadas ali, seja o Isaac, Bruninho, Regis, jogadores que foram utilizados nessa função, né? Futebol sem o camisa 10, futebol sem o organizador, ele existe, claro que existe, mas é um futebol de pouca eficiência, de pouca criatividade, é um futebol em que os atacantes sofrem, porque não tem o pensador, não tem o organizador, e a gente espera que o Bruninho possa se recuperar. Ele não tem característica de um 10, mas já atuou por dentro, né? Vinha atuando, aliás, e correspondendo de certa maneira. Então são dois desfalques sensíveis, né? O Isaac e o Regis como um substituto do Isaac, o Regis mesmo não fazendo um bom 2023, mas é um jogador que tem a qualidade, a gente sempre fica na esperança do Regis desabrochar, e poderia ser neste jogo contra o Sport, que teria um significado especial para o Regis, né? Ele ganhou projeção no futebol nacional vestindo a camisa do Sport e infelizmente não vai poder ajudar o Guarani. Eu estou na expectativa, realmente, como que o Humberto vai utilizar aí esse time, vai arrumar esse time do Guarani, principalmente nessa meiuca aí. A boa notícia, de repente, é a possibilidade do Derek voltar. Vamos ver. Fica aí também a torcida de que o Derek volte, até porque, né, Júlio, coincidência ou não, os resultados sem Derek são negativos, né? São negativos, né? Essa última sequência aí do Guarani, né, desde o jogo do Avaí, o Derek sai no primeiro tempo, o Guarani estava em apuros, né, Carlão? Consegue ali a virada contra o Avaí, que foi um baita resultado, né, fora de casa, mas depois são dois empates e uma derrota, né? Sendo que em casa o Guarani disputou 6 pontos, ganhou 1 ponto desses 2 jogos disputados em casa. Então, numa competição como a Série B, tudo é detalhe, né, na Série B, mas isso faz muita diferença. O Guarani agora vai ter que lutar não só para recuperar contra o líder do campeonato esses pontos, mas depois beliscar alguma coisa fora de casa, né, Carlão? Jogo duro, hein, Júlio? Jogo muito duro, difícil. A gente sabe da força do Guarani no Brinco de Ouro, os números são altamente positivos, né? Mas o Sport é muito forte, né? O Sport é o líder da Série B, é um candidatíssimo ao título. Eu acho que o acesso, eu pelo menos entendo como favas contadas, e armar uma equipe contra o Sport, se você tivesse todos os titulares à disposição, já seria complicado. Imagine com um time aí todo esfacelado e outra, né? Desfalques de jogadores protagonistas, de jogadores importantes. Um Bruninho pode ficar de fora, um Isaac vai ficar de fora, um Regis vai ficar de fora, de repente o Mike pode ficar de fora, o reserva do Mike, o Kaique, as fichas vão ser colocadas no Eliel, que é um garoto que ainda não engrenou na carreira. Então é um jogo difícil em que o Guarani não pode contar com a força máxima. Mas
Júlio, é futebol. E o futebol, ele é maluco, né? Como que disse o Rogério Vogan, da gloriosa ESPN, é a arte do impossível, né? Algo mais ou menos assim. Então, o Guarani pode equilibrar as ações com o esporte, embora o esporte seja inegavelmente o favorito para a partida de sexta-feira. Maravilha. Lupe, mais algum destaque por hora aí para a gente encerrar aqui o CBN Esportes? A gente acompanha aqui a situação do Bugre envolvendo esses jogadores no departamento médico, se eles vão estar ou não à disposição do Loser, e a gente traz durante a programação esportiva aqui da Rádio CBN, no CBN Esportes e também no Arena, hoje às 4 horas da tarde. Valeu, Julião. Valeu, Lupe, um abraço. Bom, o Lupe, eu livrei o Lupe dessa, mas a dupla não estará livre dos palpites aqui no CBN Esportes, palpites sérios. Né? Não, nenhuma indireta para nenhum outro programa que envolva Léo Almeida, nada do tipo. Ele é, inclusive, em grande fase. Tá acertando tudo. Agora, até quando vai durar essa fase, a gente não sabe, né, Léo Almeida? Vamos lá, Fábio. Palpite foi do dia, Julião. O Alexandre Pretzel que fala que palpite é brincar, né? E só corrigindo, é impossível, né? De repente, algo no futebol que parece impossível, ele se torna possível. Diz aí o narrador, bom narrador, Rogério Vogan, da ESPN. E já diria o Chorão, impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa para tentar diminuir. É verdade. Vamos lá. Qual será a final no pique, Fábio Scheib, da Copa do Brasil? Corinthians e Flamengo. Nossa, Fábio cravou, hein? Foi com confiança, Carlão. E você? Corinthians e Flamengo. Eu vou de São Paulo e Flamengo. Amanhã a gente volta às 11 horas da manhã no CBN Esportes, às 4 tem Arena. Um abraço, gente. Até lá. Valeu. CBN Campinas.